Itaú Cultural, que é um centro de referência de cultura e arte aqui na capital, completa 30 anos com uma exposição em homenagem ao local. É a Modos de Ver o Brasil, com mais de 750 obras do acervo de arte Itaú Unibanco, incluindo a primeiríssima, que foi adquirida no final de 1960. É o maior recorte desse acervo em conjunto, indo do barroco até a videoarte, tudo ocupando 4 andares da Oca, no Parque do Ibirapuera. Para falar um pouco mais sobre a Modos de Ver o Brasil, eu recebo aqui a Thaís Riviti, ela é co-curadora, da exposição. Oi, Thaís, boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Imagina, é um prazer. 30 anos é muita coisa, né? Então, 30 anos de ocupações, de exposições, 30 anos de arte ali. Como é que vocês fizeram a curadoria dessa exposição em específico, que é mais uma homenagem, né? É uma exposição comemorativa, né, aos 30 anos do Itaú Cultural. E para isso a gente foi convidado, junto com outros 2 curadores, o Paulo Herkenhoff e o Leno Veras, a gente foi convidado a olhar esse acervo. É um acervo muito grande, muito importante, é um dos maiores da América Latina, né, um dos maiores acervos corporativos da América Latina. Tem mais de 15 mil obras. Então, primeiro foi esse desafio de chegar nessa seleção de cerca de 750, 800 obras. Dentro de 15 mil, né? Dentro de 15 mil. E a gente foi construindo alguns núcleos significativos, né? Alguns assuntos, alguns formatos que nos interessavam. Por exemplo, né, um dos núcleos importantes é o núcleo que fala sobre São Paulo, né? São Paulo e arredores. Ele ocupa todo o espaço do térreo e ele vai desde a fundação de São Paulo, né? Então você tem ali a imagem do Padre Anchieta, você tem obras da Cláudia Andujar, que retrata os índios, você tem algo do ciclo econômico do Clóvis Graciano, o Pau-Brasil, né, a exploração do Pau-Brasil. Então, vai desde esse período. Então, é a arte contando a história de São Paulo. Nesse primeiro andar, você pode ter uma ideia da história de São Paulo através da arte lá do Itaú Cultural. A história de São Paulo, com destaque para alguns momentos em que essa história se faz mais presente na própria história da arte brasileira, né, como o modernismo, como a própria arte concreta, né, da década de 50, que também ocupa um espaço grande lá. A coleção do Itaú é muito, muito boa desse período, né, de arte concreta. E, bom, você tem uma parede inteira do Benedito Calixto. Então, pelo que você está falando aqui, não é em ordem cronológica, né? Apesar de pegar ali desde o inicinho até artistas mais atuais, contemporâneos, então não é construído essa exposição de forma cronológica. Como é que vocês fizeram? Como eu estava te explicando, Gabriela, a gente pegou alguns núcleos ou assuntos que nos interessavam discutir, né, e que eram parte importante do acervo, né? Então, é sempre um diálogo com esse acervo. A gente construiu esse primeiro núcleo grande, que era de São Paulo, mas você tem outros núcleos que não apresentam esse recorte, digamos assim, geográfico, né? Então, você tem um núcleo no subsolo que fala da subjetividade. A gente está até vendo algumas imagens aí da exposição, para o pessoal ter uma ideia de como é que ficou. Ah, que bom. Mas esse núcleo da subjetividade basicamente fala do retrato, né? O retrato, o autorretrato e as transformações desse gênero, né? A gente pode falar, ao longo do tempo. Então, você tem desde um retrato mais clássico, mais formal, até uma obra em xerox, né? Uma radiografia, um xerox, né? De obras mais recentes, mais contemporâneas. Então, a gente pode ver esse desenvolvimento, digamos, de um gênero. Você tem no último andar o afro-barroco, né? A arte afro-brasileira junto com o barroco. Então, são 2 pensamentos um pouco matriciais da arte brasileira, né? Acho que não se compreende a arte brasileira, não se fala de arte brasileira sem passar por esses 2 grandes legados, né? O europeu e o afro-brasileiro. No primeiro andar tem uma discussão mais de pintura e escultura, né? Então, são basicamente artistas que começaram a trabalhar em 40, 50 até hoje. Então, você tem um pouco essa discussão também do meio. E, Thaís, no Parque do Ibirapuera, um lugar que tem muita gente ali circulando. A entrada é gratuita da exposição. Você acha que é uma oportunidade de quem ainda não tem esse contato com a arte, tão de pertinho, conhecer? Com certeza, né? Então, a gente sempre procurou fazer uma exposição para todos os públicos.
tanto para o especialista, porque é legal a gente falar que a gente que tem cobra, né, também, bastante qualidade. Claro, e o Itaú Cultural sempre foi esse centro de excelência mesmo, né, de pesquisa, e isso tudo está na exposição. Então, a Enciclopédia do Itaú, que é um projeto que eles vêm desenvolvendo há muito tempo, tem um canto lá na exposição. A gente fez também, em conjunto com os outros setores do Itaú, não só artes visuais, né, mas literatura, música, uma série de outros materiais, né, que estão à disposição do público, esse mais interessado, esse que volta mais de uma vez e pode consultar e ter um panorama maior da ação do Instituto. E para o público que às vezes está mais passeando, vai mais apressado... Que é leigo, né? E tudo bem. Ou que é leigo, existem recortes muito possíveis. É possível você chegar lá e ver apenas o térreo. Já é uma exposição muito interessante e com certeza vai deixar várias interrogações e vários questionamentos. Bacana, né? dá para ter esse primeiro contato com a arte e aos pouquinhos realmente se interessando, talvez, até pelo assunto, procurando novas exposições, que São Paulo tem bastante opção, né? Com certeza, realmente. Com certeza. Vamos colocar o serviço aí, gente? Olha só, aí a gente tem os horários da Modos de Ver o Brasil, tá aí. A gente tem os horários de terça a domingo, das 9 às 6 horas da tarde, na Oca do Parque do Ibirapuera, lembrando que é gratuito. Eu conversei aqui com a Thaís Rivite, que é co-curadora da exposição. Obrigada, Thaís, sucesso lá. Obrigada, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde.